No início de tudo, quando a harmonia reinava nos céus e cada ser celestial refletia a glória do Criador, havia um anjo que se destacava entre todos. Seu nome era Lúcifer, um querubim ungido, cuja beleza e perfeição eram incomparáveis. Ele não era apenas um entre muitos, mas o mais brilhante de todos os anjos. Suas asas brilhavam com reflexos de luz pura, e seu canto, quando entoado, reverberava pelos céus como uma melodia que tocava diretamente o coração de Deus. Lúcifer era o guardião da glória divina, próximo ao trono do Altíssimo, e sua presença era sinônimo de esplendor e majestade. Ele foi criado com dons extraordinários, sendo cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Seu nome, que significava portador de luz, era um reflexo de sua missão, iluminar o céu com a glória do Criador. Os outros anjos admiravam sua grandeza e o tinham como um exemplo de tudo que era belo e puro no céu. Caminhando sobre as pedras ardentes do santuário celestial, Lúcifer contemplava a obra de Deus. Tudo ao seu redor era perfeito, refletindo a santidade e o amor do Criador. Porém, enquanto os céus vibravam com a música da adoração, uma sutil inquietação começava a crescer dentro dele. Ele tinha tudo, glória, honra e proximidade com Deus, mas algo inesperado começava a surgir. Uma pequena e silenciosa pergunta ecoava em seu interior: e se eu pudesse ser mais do que isso? E se eu pudesse ser como o próprio Deus? Essa pergunta aparentemente inocente seria a primeira rachadura na harmonia celestial, um prelúdio para a maior rebelião que o céu já testemunhou. O pensamento parecia insignificante no início, um sussurro que passava rapidamente pela mente de Lúcifer. Mas com o passar do tempo, a ideia começou a crescer e tomar forma. Ele olhava para sua própria beleza e se maravilhava com a perfeição que possuía. Suas asas brilhavam mais intensamente do que as de qualquer outro anjo. Sua sabedoria e força eram incomparáveis. Aos poucos, Lúcifer deixou de contemplar a glória de Deus para contemplar a si mesmo. Aquela admiração própria deu lugar a algo perigoso, o orgulho. Ele começou a questionar sua posição. Por que, com toda a sua perfeição, ele deveria se submeter ao trono do Altíssimo? Não seria ele, tão esplêndido, digno de governar? A semente do orgulho germinava rapidamente, alimentada pela vaidade e pelo desejo de ser mais. Lúcifer começou a sentir que estar abaixo de Deus era uma limitação, uma barreira que o impedia de alcançar sua verdadeira grandeza. Seu coração, que antes transbordava de louvor, agora estava dividido. Ele se perguntava: por que Deus merece toda a adoração? Eu também sou digno de ser exaltado. Esse pensamento, aparentemente inofensivo, começou a envenenar sua alma. Ele já não via a adoração como uma expressão de amor, mas como algo que poderia ser direcionado a ele. E assim, a harmonia celestial começava a ser ameaçada. Em seu coração, Lúcifer havia tomado uma decisão. Mas ele não estava disposto a seguir sozinho. A próxima etapa de sua rebelião seria conquistar aliados para sua causa. O orgulho que crescia em Lúcifer não era mais um segredo para ele mesmo. Ele sabia que não conseguiria desafiar o trono celestial sozinho. Era necessário construir um exército, reunir outros que compartilhassem de sua insatisfação ou fossem atraídos por promessas de poder. Assim, Lúcifer começou a agir. Seu plano era sutil. Ele se aproximava de anjos que admiravam sua liderança, sussurrando palavras que plantavam dúvidas em seus corações. Ele falava sobre liberdade, sobre como havia algo maior reservado para eles além de servir ao trono do Altíssimo. Suas palavras eram encantadoras, cheias de carisma e poder de persuasão. Ele dizia: por que aceitar uma posição menor, quando podemos ser iguais ao Criador? Não fomos feitos com perfeição? Não somos dignos de glória também? A influência de Lúcifer começou a se espalhar. Alguns anjos, atraídos pela possibilidade de uma nova ordem celestial, começaram a questionar o status quo. Para esses, Lúcifer oferecia promessas de grandeza, papéis de liderança em um novo reino que ele planejava estabelecer. Outros, embora inicialmente hesitantes, foram arrastados pela força de suas palavras e pela beleza de sua visão. A rebelião tomava forma. Milhares de anjos, fascinados pela eloquência de Lúcifer, começaram a se alinhar ao seu lado. Ainda assim, outros permaneceram fiéis ao Criador, observando com tristeza o caminho que seus irmãos estavam trilhando. A tensão no céu era palpável. Miguel, o comandante dos exércitos celestiais, percebia a movimentação e sabia que um confronto era inevitável. Enquanto a insatisfação de Lúcifer se espalhava, Miguel,
o comandante dos exércitos celestiais, observava com preocupação o que acontecia. Miguel era um dos mais leais servos de Deus, conhecido por sua coragem e devoção inabalável ao Criador. Ele sentia o peso da rebelião iminente e sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. Miguel procurou Lúcifer, desejando confrontá-lo em um diálogo direto. Ele encontrou o querubim em um dos jardins celestiais, onde as luzes dançavam sobre as águas cristalinas. Com firmeza, Miguel disse: Lúcifer, o que você está fazendo? Não percebe que sua ambição está distorcendo a harmonia que Deus criou? O Criador nos fez perfeitos em nossa missão. Não há nada mais glorioso do que servi-lo. Lúcifer, no entanto, não foi abalado. Ele respondeu com um sorriso arrogante: Miguel, sua visão é limitada. Por que devemos nos contentar com o papel de servos quando podemos ser soberanos? Eu vejo o que você não vê. Existe um poder maior que ainda não reivindicamos. Apesar das advertências de Miguel, Lúcifer permaneceu inflexível. Sua mente estava decidida, e ele acreditava que seu caminho era justo. Ao deixar o encontro com Lúcifer, Miguel sabia que a guerra era inevitável. Mas antes que o confronto começasse, Lúcifer faria algo que abalaria os céus. Ele declararia sua rebelião publicamente. Os céus, sempre cheios de louvores e harmonia, foram tomados por uma atmosfera tensa. Lúcifer, agora decidido a desafiar o Criador, escolheu um momento estratégico para expor sua rebelião. Durante um grande encontro celestial, onde todos os anjos estavam reunidos para adorar a Deus, ele se levantou. Sua presença, como sempre, era imponente, e sua voz ressoava com autoridade. Por que continuamos a nos curvar? Não percebem que fomos criados com poder e glória? Por que nos limitamos a servir, quando podemos governar? Eu, Lúcifer, proclamo que há um caminho superior. Venham comigo, e construiremos um novo reino onde não seremos mais submissos. As palavras de Lúcifer cortaram o ar como uma lâmina. O silêncio que se seguiu foi quebrado por murmúrios entre os anjos. Alguns, enfeitiçados por sua eloquência, se levantaram para apoiá-lo, enquanto outros ficaram horrorizados, incapazes de acreditar que um ser tão próximo de Deus pudesse se voltar contra o Criador. De repente, o trono de Deus brilhou com uma luz indescritível. A presença do Altíssimo encheu o lugar, e sua voz, como trovões, declarou: Lúcifer, você escolheu o caminho da desobediência. O que você busca será sua destruição. Mas Lúcifer não recuou. O céu estava dividido, e o confronto final entre o bem e o mal estava prestes a começar. A resposta de Deus foi clara, mas Lúcifer não se intimou. Em vez disso, ele intensificou seus esforços para angariar mais seguidores. A rebelião que começara como uma ideia sutil agora havia se transformado em uma guerra aberta no coração dos céus. Lúcifer não mais sussurrava palavras de insatisfação aos anjos, mas agora os chamava publicamente, incentivando-os a se revoltar contra a autoridade de Deus. Ele prometia poder, liberdade e glória, tornando a ideia de um reino independente irresistível para muitos. Ao longo dos céus, se espalhou a divisão. Alguns anjos, ainda fiéis ao Criador, mantiveram sua posição e recusaram-se a alistar ao lado de Lúcifer. Mas aqueles que já estavam descontentes com sua posição ou foram seduzidos pela promessa de um futuro glorioso passaram a se juntar ao querubim caído. A rebelião estava ganhando força. Em poucos dias, uma grande parte dos anjos do céu havia se unido a Lúcifer, e o número de opositores crescia cada vez mais. Enquanto isso, Miguel e os outros anjos fiéis observavam com tristeza a destruição da unidade celestial. Eles sabiam que a guerra estava prestes a começar, mas ainda acreditavam que havia esperança para aqueles que haviam sido enganados por Lúcifer. Eles oraram a Deus por sabedoria e força para enfrentar o que estava por vir. O céu, agora dividido entre lealdade e traição, estava prestes a ser tomado pela guerra. E com a preparação do exército rebelde, o último confronto se aproximava. O momento que todos temiam finalmente chegou. O céu que antes ressoava com cânticos e louvores agora estava em silêncio mortal, à medida que os exércitos se preparavam para a batalha final. Lúcifer, com sua confiança alimentada pela quantidade crescente de seguidores, organizou suas tropas, agora composta por milhares de anjos caídos. Seu exército estava bem armado, imbuído com a intenção de derrubar o domínio de Deus sobre o céu e a terra. Miguel, o líder dos anjos fiéis, não hesitou. Ele sabia que a batalha não era apenas por o controle do céu, mas pela própria essência da ordem e da verdade. Com sua espada resplandecente em mãos,
ele convocou os anjos leais para formarem um escudo protetor em torno do trono de Deus, preparando-se para confrontar os rebeldes. O campo de batalha foi o próprio céu, onde os anjos se enfrentaram em um espetáculo de luzes e sombras. Raios e faíscas de energia divina iluminavam o espaço infinito enquanto Lúcifer e Miguel lutavam com toda a força que possuíam. Cada golpe de espada ecoava como um trovão, e as forças do mal avançavam implacavelmente contra os defensores da verdade. Porém, a batalha não era apenas física. No fundo, a guerra era uma luta entre luz e escuridão, entre a verdade imutável de Deus e a mentira que Lúcifer havia propagado. Apesar da intensidade da luta, Miguel sabia que a vitória não viria apenas pela força bruta. Deus estava prestes a intervir diretamente, e sua ação final definiria o destino dos céus. A batalha no céu se intensificava a cada segundo, com anjos caindo em batalha, iluminando o espaço com flashes de luz e trevas. Lúcifer, com seu exército de anjos rebelado, atacava ferozmente, mas os anjos fiéis, liderados por Miguel, resistiam com força e determinação, defendendo o trono de Deus a todo custo. No entanto, apesar da bravura e do poder de Miguel, as forças de Lúcifer eram imensas, e parecia que a vitória estava ao alcance do rebelde. Foi então que algo extraordinário aconteceu. A voz do Criador ressoou em todo o céu, como um trovão que sacudia o próprio alicerce da criação. Basta! Deus falou, e a sua presença iluminou o campo de batalha com uma luz que nenhum ser poderia suportar. A escuridão recuou imediatamente, como se a própria essência do mal fosse repelida pela glória de Deus. Deus não apenas observou a batalha, ele tomou o controle do destino dos anjos. A luz de sua presença cegou Lúcifer e seus seguidores, e em um movimento de pura autoridade, Deus ordenou que a guerra cessasse imediatamente. O céu inteiro estremeceu sob o peso de sua vontade. Lúcifer, embora ainda com grande poder, viu seus anjos caídos se enfraquecerem diante do poder divino. O tempo de sua rebelião estava chegando ao fim. A luta estava praticamente decidida. Mas havia uma última questão a ser resolvida. Como Deus trataria aqueles que haviam se rebelado? O julgamento final se aproximava. Com a glória de Deus preenchendo o céu, a guerra celestial começou a desacelerar, e a atmosfera, antes cheia de caos e destruição, foi tomada por uma paz imponente. Lúcifer e seus seguidores, embora ainda cheios de orgulho, se viam agora completamente derrotados. O Criador, com uma autoridade que nenhum ser poderia contestar, estava prestes a dar o julgamento final sobre aqueles que ousaram se rebelar contra ele. Em um movimento divino, Deus separou os anjos fiéis dos anjos caídos. Miguel, com sua espada brilhante, comandou os anjos leais a se reunirem em um círculo de proteção em torno do trono de Deus. Ao mesmo tempo, Lúcifer, com seu exército, foi forçado a se afastar, paralisado pela presença de Deus. O julgamento estava prestes a começar. Deus, em sua sabedoria infinita, não precisou de palavras para fazer com que Lúcifer e seus seguidores entendessem a gravidade de sua traição. Apenas o olhar de Deus já os condenava. Você, Lúcifer, que buscou a glória para si mesmo e desafiou minha autoridade, está agora condenado à queda eterna. Seus seguidores, seduzidos por suas promessas vazias, também compartilharão do seu destino. Com essas palavras, a luz divina se intensificou, e uma força imensurável envolveu os anjos caídos. O céu inteiro tremia enquanto Lúcifer e seus seguidores eram lançados para fora, expulsos do reino celestial. O Criador havia falado, e a justiça fora estabelecida. A queda de Lúcifer não era o fim da história, mas o início de uma nova realidade. A partir daquele momento, o céu e a terra estariam separados por um abismo, e a verdadeira natureza do mal seria revelada ao mundo. A queda de Lúcifer e de seus seguidores não foi um ato simples. Foi um evento que reverberou por todo o cosmos, mudando para sempre a natureza da batalha entre o bem e o mal. Como relâmpagos cortando o céu, os anjos caídos foram arrancados da presença de Deus e lançados para longe, em uma queda sem fim. A luz celestial que antes os envolvia foi substituída pela escuridão eterna. O abismo os engoliu, separando-os do reino da luz e os condenando a vagar nas trevas. Lúcifer, o mais belo e poderoso dos anjos, agora estava reduzido a uma sombra de sua antiga glória. Sua arrogância e desejo de usurpar o trono de Deus o haviam levado a esse destino. Ele, que outrora fora o querubim que guardava a presença divina, agora era um príncipe da escuridão, um ser arruinado pela própria rebelião. Mas sua queda não trouxe arrependimento. Em vez disso,
ele se agarrou ainda mais ao seu orgulho, alimentando-se da raiva e do desejo de vingança. Deus, em sua infinita sabedoria, já sabia que a queda de Lúcifer não seria o fim do mal. O inimigo agora teria um novo reino a governar, um reino de escuridão. Lúcifer tornaria-se Satanás, o adversário, o acusador, aquele que buscaria enganar a humanidade e afastá-la da luz de Deus. Embora os céus estivessem em paz, o efeito da rebelião de Lúcifer não acabaria ali. A verdadeira batalha estava apenas começando, e o coração humano seria o próximo campo de guerra. A queda de Lúcifer não trouxe apenas o fim de uma era de paz no céu, mas também iniciou uma nova batalha, agora no campo da terra. Embora o céu tenha sido restaurado à sua ordem divina, a obra de Satanás estava apenas começando. Ele, agora o príncipe das trevas, lançava suas sementes de discórdia e mentira entre a humanidade, buscando, com toda sua astúcia, afastar os filhos de Deus da luz. Ele se tornou o tentador, o acusador, aquele que plantava dúvidas no coração do homem e incitava a revolta contra o Criador. No entanto, mesmo após sua queda, a mensagem de Deus nunca foi silenciada. Deus, em sua misericórdia, enviou seu Filho à Terra para derrotar definitivamente o mal, mostrando ao mundo que a verdade, o amor e a salvação ainda eram possíveis. Jesus Cristo se tornou a luz no meio da escuridão, e sua vida e sacrifício garantiram que aqueles que escolhessem a verdade não estariam sozinhos na luta contra as forças das trevas. Embora a batalha entre o bem e o mal tenha mudado de cenário, a vitória de Deus já estava garantida. Satanás, com todos os seus enganos, não teria o poder final. O céu, a terra e a humanidade, todos estavam debaixo do domínio soberano de Deus, e o mal, por mais forte que fosse, nunca prevaleceria contra o seu plano eterno. O legado da rebelião de Lúcifer é uma lembrança de que o mal nunca será invencível, pois Deus sempre prevalecerá, e sua luz será a vitória eterna contra as trevas. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo realmente te impactou. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e comentar o que mais te surpreendeu. Quer continuar recebendo conteúdo que inspira e transforma? Então, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos explorar mais histórias que desafiam, inspiram e nos aproximam da verdade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.